A paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com você, sua casa e sua família, em nome de Jesus. Mais um encontro com Deus para a glória do Senhor Jesus. Passamos uns dias aí, né, sem gravar, né, os devocionais, porque estávamos na prova. E enquanto estávamos ali, nós não poderíamos, em hipótese alguma, ter condições, mas aqui estamos retomando o nosso encontro com Deus, amém, em nome de Jesus, para estarmos aqui dando continuidade à leitura da palavra de Deus, amém, aonde nós crescemos na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Se você sentir no coração, se inscreve no canal, deixa o teu like, compartilha esse vídeo com outras pessoas que também estejam esperando, estejam assim crescendo, precisando, tanto quanto nós, crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Lembrando que nos comentários você pode deixar o seu pedido de oração, você pode deixar alguma dúvida que você tenha concernente à palavra de Deus, ou também você pode deixar ali, né, o seu testemunho e a sua paz do Senhor. Amém? Vamos aqui estar lendo o capítulo 13 de 1 Crônicas, em nome de Jesus, que diz assim: E teve Davi conselho com os capitães dos milhares e dos centos e com todos os príncipes. E disse Davi a toda a congregação de Israel: Se bem vos parece, e se vem isso do Senhor nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, e os sacerdotes e aos levitas com eles nas cidades e nos seus arrabaldes, para que se ajuntem conosco, e tornemo-nos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque não a buscamos nos dias de Saul. Então disse toda a congregação que assim se fizesse, porque esse negócio pareceu reto aos olhos de todo o povo. Ajuntou, pois, Davi a todo Israel, desde Sior do Egito até chegar a Amate, para trazer a arca de Deus de Quirite-Jearim. E então Davi, com todo Israel, subiu a Baalá, e dali a Quiriate-Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, o Senhor, que habita entre os querubins, sobre a qual é invocado o seu nome. E levaram a arca de Deus sobre um carro novo da casa de Abinadab, e Uzá e Aiô guiavam o carro. Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus com toda a sua força em cânticos, com harpas e com alaúdes, e com tamborins, e com símbolos, e com trombetas. E chegando à eira de Quidom, estendeu Uzá a mão para segurar a arca, pois os bois tropeçaram. Então se acendeu a ira do Senhor contra Uzá e o feriu, por ter estendido a mão à arca, e morreu ali perante Deus. E Davi se encheu de tristeza de que o Senhor houvesse aberto brecha em Uzá, pelo que chamou aquele lugar Perez Uzá até o dia de hoje. Naquele dia temeu Davi ao Senhor, dizendo: Como trarei a arca de Deus a mim? Pelo que Davi não trouxe a arca de si à cidade de Davi, porém a fez retirar à casa de Obed-edom, o geteu. E assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa, e o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que tinha. Aleluias, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos aqui uma leitura bem interessante, né? Que nos fala exatamente de acontecimentos que nós fazemos quando somos gerados pela ansiosidade. Você vê aqui que Davi, ele tem o desejo de levar a arca, né, para Jerusalém, porque era a capital política do Brasil. Agora, o problema é que ele não observou como levar a arca de Deus até aquele lugar de anseio do seu coração. Não que fosse errado levar a arca, porém, a arca, ela tinha determinadas condições para ela ser deslocada de um lugar para outro, e também as pessoas que deveriam levar essa arca. Muitas vezes em nossas vidas nós sentimos o desejo de fazer a obra de Deus, nós sentimos o desejo de fazer algo para o Senhor. E às vezes aquilo que a gente tem o desejo, ele não prospera. Por que isso acontece? Se na realidade o desejo que a gente sente vem do Espírito Santo. Porque às vezes nós fazemos da forma errada.
Nós não fazemos como Deus nos orienta a fazer. Nós nos deixamos levar pela ansiosidade do momento, pela emoção, quando na realidade nós devemos estar cientes do que estamos fazendo. É algo santo, é algo que deve ali ser bacharelado pelo Espírito Santo de Deus. Muitas vezes sentimos de evangelizar, mas qual é o nosso proceder ao evangelizar? É simplesmente acordar e dizer, eu vou evangelizar hoje? Não, você precisa se preparar. Tire um momento de oração, você e aqueles que contigo irão, porque ali, em meio àqueles campos aonde você vai lançar a semente, haverá pássaros, haverá espinhos, haverá terra dura, haverá também a terra boa. É por isso que o semeador, ele precisa estar preparado. Quando se vai para um ensaio, se tem que ter oração primeiro. Tudo debaixo da chancela do Senhor. O grande problema é que muitas vezes a gente tem os sonhos de Deus no nosso coração e quando é para a gente realizar os sonhos de Deus, a gente quer fazer do nosso jeito. E não é bem assim. Nós temos que ser orientados pelo Espírito Santo de Deus em tudo que a gente for fazer. E a única forma da gente receber a orientação do Espírito Santo de Deus é através da oração. A leitura da palavra, ela nos limpa, ela nos sara, ela nos faz gerar fé. Porém, a oração nos traz intimidade com o Pai. A oração nos leva a um patamar com Deus extraordinário. Então nós temos que entender que é através da oração que nós conseguimos alcançar as vidas. É através da oração que ali o Espírito Santo ele vai usar a minha e a tua vida. Então sempre que você for fazer algo de Deus, para Deus, é debaixo de oração. Hoje eu assisti um documentário muito interessante onde aquelas mulheres do circo de oração falavam de um dia inteiro de oração. Meus irmãos, isso é tão difícil nas igrejas hoje. É tão difícil nós tirarmos tempo para orar, nós tirarmos tempo para buscar a Deus, quando na realidade é o que a gente mais precisa. A leitura da palavra, ela precisa ser acompanhada de oração, porque quando a gente ora, o que acontece? O nosso entendimento, ele se abre. Quando a gente busca a Deus, quando a gente rasga o coração na presença de Deus, Deus derrama das suas águas sobre nossas vidas sem medida. E através desse derramar, que vem através da oração, que vem através do jejum, que vem através do quebrantamento, Deus faz a diferença. Deus honra aquilo que Ele colocou no teu coração. Não é que Deus não está se agradando do que você faz. Você simplesmente às vezes precisa parar e pensar se o que você está fazendo está ali sendo realmente guiado pelo Espírito Santo ou se está sendo guiado pela sua vontade, pelo seu querer, porque não é achismos. Nós precisamos entender que a palavra do Senhor ela é clara quando o Espírito Santo ele é aquele que nos direciona, ele é aquele que coordena, ele é aquele que abre o nosso entendimento, ele é aquele que nos consola. Mas nós precisamos ter intimidade com o Espírito Santo. Se você tem um sonho de evangelizar, primeiro ore. O primeiro a ser edificado, antes de você sair edificando, é você. É sua casa, é sua família. Antes de sair de sua casa, cele a sua casa. Porque você precisa de uma retaguarda quando você estiver lá no campo. Você está entendendo? E foi justamente por esquecer desses pontos que são tão importantes e que às vezes passam batido na nossa mente, que Davi, acontece ali dele se entristecer. Amém? Em nome de Jesus. Você vê que ali as instruções para levar a arca deveria ser feita, o transporte da arca era feito apenas pelos levitas. Ela tinha argolas ali onde teriam que colocar aquelas varas, jamais transportada em carros de boi. O sentimento de usar, ele foi bom, foi. Porém, era desobediência. Deus, às vezes, eu vejo nisso, sabe, o grande problema é que as pessoas, elas estão se esquecendo da justiça de Deus. As pessoas ficam tão focadas, Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor, mas Ele é obediência, Ele é justiça. O próprio Jesus, Ele disse, quem são aqueles que me amam? Aqueles que ouvem os meus mandamentos e os guardam para fazer cumprir. A tristeza de Davi não era nem com Deus, foi com ele mesmo, porque ele sabia que ele tinha errado, ele sabia que não poderia ter feito daquele jeito. Deus não estava recebendo aquela adoração.
Deus já estava olhando que ele estava fazendo tudo errado. O que você fizer para Deus não pode ser feito de qualquer maneira. O que você faz para Deus não tem que se simplesmente fazer. É como você faz. Eu já muitas vezes eu falei, né? E repito, uma coisa que o Espírito Santo ele tocou no meu coração, não é o que você faz para Deus, mas é como você faz. É a sua intenção, é o porquê você faz. Deus ele coloca algo no nosso coração e a gente só faz porque Ele coloca. Mas como nós temos feito o trabalho do Senhor? Como nós temos levado a obra que o Senhor tem colocado ali debaixo da nossa responsabilidade? Foi com zelo? É com amor? Como eu posso dizer? É com aquela subordinação de que realmente estamos fazendo a vontade do Senhor e não a nossa? Você vê que aqui, porque se Uzá, ele morreu. Ele só quis evitar que a arca caísse. Para mostrar, né, ali, que eles estavam sendo negligentes com o transporte da arca da aliança. Então, meus irmãos, nós não podemos negligenciar a obra de Deus. Não negligencie o seu trabalho, o seu ministério, o que Deus tem colocado para você fazer. Às vezes é apenas interceder por alguém. Às vezes é curar, às vezes é levar a palavra, às vezes é desbravar, às vezes é pregar nas praças, é pregar para vizinhos, é pregar para familiares, é realmente, às vezes, é perdoar aqueles que te ofendem constantemente. Faça com diligência a obra do Senhor. Em nome de Jesus. Há um modo de levar a arca. Não se leva a arca de qualquer maneira. Aleluias. Há um modo de levar a bênção. É fácil nós estarmos adorando e louvando a Deus em meio a mananciais, em meio a jardins. Mas adorar e louvar a Deus em meio a deserto. Adorar e louvar a Deus em meio a perda. Adorar e louvar a Deus e dizer: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Não é fácil não. Mas quando nós temos intimidade com Deus, nós conseguimos. Nós perseveramos e nós vencemos porque o Senhor está conosco. O Deus de Jacó é o nosso auxílio. E Ele não nos repreende porque Ele não nos ame. Ele não nos repreende porque quer ver a nossa destruição. Muito pelo contrário. Ele nos repreende para que a gente se conserte. E nem tudo na vida, nem todo deserto que você passa, meu irmão, é o inimigo. Nem todo deserto que você passa, você tem que entender, é para a sua destruição. Não, nenhum deserto é para destruição. É para que você cresça, é para que você resplandeça, porque no deserto tem vinha. É lá nesse deserto que Deus vai fazer o milagre. É lá nesse deserto que Deus vai operar o sobrenatural dele. E através da tua vida, Ele vai tocar a vidas. Em nome de Jesus. Entenda o que está acontecendo com você agora. Às vezes assim, eu estou sendo repreendido por Deus, começa a pedir perdão por pecado que não sabe nem se cometeu. Meus irmãos, isso não existe. Quando a gente peca, a gente sabe. Davi aqui, quando viu Uzá pagando o preço, ele sabia que ele tinha negligenciado. Ele sabia que ele tinha errado. Amém? Então, nós temos que entender isso da parte do Senhor para nossas vidas. Não é fazer a obra do Senhor, mas é como estamos fazendo a obra do Senhor. Aleluias, glória a Deus. Você tem um chamado para o Senhor. Você tem algo de Deus para fazer. Você tem um sonho de Deus que foi colocado em seu coração. E até esses momentos, parece que tudo tem dado por terra. Você só tem que simplesmente parar e pedir a Deus a instrução correta para que esse ministério que Ele colocou no teu coração, ele venha a frutificar. Seja diligente no que Deus coloca para você fazer e você será bem-sucedido nessa obra que Deus tem colocado em tua vida. As provas, as circunstâncias, os momentos, como eu posso dizer, de luta, de guerra, de choro, de angústia, eles sempre virão sobre nossas vidas. A nossa vida não é aqui. Nós nunca podemos esquecer que o final de tudo é a glória, é a eternidade. E você está aqui para viver isso, em nome de Jesus. Mas todos nós temos um chamado, todos nós temos uma direção a tomar. Mas como temos pegado essa direção?
Essa que é a grande realidade. Muitas vezes a obra de Deus, ela tem sido até muitas vezes assim negligenciada de uma forma, sabe? Que vem a arruinar até ministérios inteiros. Mas faça a obra de Deus com diligência. Você já saiu evangelizando e parece que não prosperou? Tira um momento com Deus. Você não pode dar nada que você não tenha. Primeiro Deus tem que trabalhar na nossa vida para depois trabalhar na vida dos outros. Tem que haver oração, tem que pagar preço, tem que buscar, tem que se render na presença do Senhor e Ele honrará. Aqui às vezes a pessoa não entende por que a casa de Obed-Edom foi tão abençoada com a presença da arca. Porque a arca não é maldição, a arca é bênção. Mas como temos levado a nossa bênção? Como temos usado as bênçãos que o Senhor nos tem entregue dia após dia? O que Deus te entregou foi para você crescer, foi para você vencer. E nada vai mudar isso. Mas como você tem sido, aleluias, com relação a essa obra, vai fazer toda a diferença. Como nós temos feito a obra de Deus? Com negligência? Ou temos realmente sendo diligentes? Temos sido pessoas que buscam a presença de Deus, que buscam a direção do Senhor, que ora, que gasta tempo, que lê a palavra. Para ter fé, é preciso leitura da palavra de Deus. Porque a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Para que essa fé, ela seja alicerçada, precisa de oração. Porque você, porque eu, porque nós precisamos conhecer quem é o autor dessa fé. Você está entendendo? É pela intimidade com Deus que a gente rompe. Então não adianta deserto se levantar, acusação se levantar, perseguição surgir. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Se não tem prosperado, é porque é momento de parar e refletir aonde tem errado. Faça como Davi, deixa a tua bênção no canto e vai refletir até que Deus te dê a direção e te mostre aonde você tem errado. Por que essa obra não tem prosperado? Por que não tem frutificado? E Ele vai te revelar, em nome de Jesus. Amém? Nosso Deus é Deus de aliança, é Deus de promessa, é Deus que zela por cumprir suas promessas em nossas vidas. Mas a escolha de como fazemos é nossa. Então temos que fazer a obra de Deus com diligência, oração, leitura da palavra e adoração. Adorar é fenomenal, é muito bom, nos leva à presença de Deus. Mas não basta, precisa de oração e precisa de leitura da palavra, em nome de Jesus. Amém? Deus eterno, Pai querido, obrigado, meu Deus, por essa palavra de despertamento, Senhor. Porque muitas vezes, Senhor, começamos a Tua obra com diligência, com alegria, com coragem. E às vezes, Senhor, por parecer que essa obra não frutifica, a gente relaxa. E começa a fazer, Senhor, de qualquer jeito, Pai. E por conta disso, Senhor, às vezes chegamos a atingir até algumas vidas. Pai, mas nos ajuda. Nos ajuda a alcançar, meu Pai, o inalcançável. Nos ajuda, Senhor, a cumprir os Teus sonhos da nossa vida, meu Pai. Porque nós dizemos a Ti, eis-me aqui, se cumpra em mim segundo a Tua vontade, Pai. Em nome de Jesus, mas me dá a direção para que, Senhor, tudo que eu fizer em Teu nome venha a prosperar, em nome de Jesus. Abençoe nossa casa, nossa vida, nossa família, nosso ministério. Abençoa, Senhor, as pessoas que estão nos cadernos de oração, aqueles que comigo oram nesse momento. Senhor, nos ajuda a vencer cada etapa para a Tua glória. Porque, Senhor, a Tua promessa é bênção em nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, o Senhor te abençoe. Fica na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus.